Uma guerra que já matou 233 mil pessoas e deixou 2 milhões de crianças em situação grave de desnutrição. Ou um conflito em que 9 milhões de pessoas precisam de algum tipo de ajuda humanitária, com relatos de chacinas e estupros em massa. Você deve ter ouvido falar bastante em guerra nos últimos dias, por causa da invasão da Rússia à Ucrânia. Mas os conflitos que eu acabei de mencionar, o primeiro no Iêmen e o segundo na Etiópia, não costumam aparecer no noticiário. Eu sou Daniel Gallas, da BBC News Brasil em Londres, e neste vídeo eu vou falar sobre 7 conflitos sangrentos no mundo de hoje, que causam enorme sofrimento humano, mas que nem sempre recebem a mesma atenção tanto do noticiário internacional como de governos estrangeiros. Mas primeiro é preciso deixar uma coisa clara. O tamanho da resposta internacional a um conflito nem sempre tem relação direta com o número de mortos, feridos e refugiados. Os especialistas com quem eu conversei alertam que toda guerra, toda morte e todo sofrimento humano são igualmente dolorosos, sejam eles na África ou na Europa. O que preocupa muita gente sobre a guerra na Ucrânia em específico é que esse conflito representa uma ameaça maior à paz e à segurança internacional. Por envolver uma potência nuclear, a Rússia, e pelas tensões com outras potências militares, como Estados Unidos e países da Europa, essa guerra tem o risco de virar um conflito ainda mais sangrento e com consequências práticas na vida de pessoas em diversos países. E isso faz com que a resposta internacional acabe sendo muito maior, com cobertura 24 horas da mídia, sanções econômicas pesadas, reuniões especiais em órgãos da ONU e manifestações diplomáticas. Dito isso, a guerra na Ucrânia, que está sendo amplamente noticiada pela imprensa, não é o conflito que mais causa sofrimento humano hoje no mundo. Então vamos agora a 7 dos mais graves confrontos atuais no mundo. Eu vou começar com um que a ONU classifica como a pior situação humanitária do mundo hoje e que já dura 11 anos, o Iêmen. O Iêmen é um dos países que viveu uma revolução durante a Primavera Árabe de 2011, pondo fim a um regime autoritário que durava décadas. Desde então, o Iêmen é governado por Abdrabbuh Mansur Hadi, um político com ligações com o regime passado. Ele enfrenta há mais de uma década um movimento de muçulmanos xiitas chamados de Houthi. A situação é tão complicada que o presidente Hadi sequer consegue governar o Iêmen morando em seu país. Ele mora no exílio na Arábia Saudita. Os dois lados da disputa no Iêmen são apoiados por potências regionais rivais, a Arábia Saudita, aliada do presidente Hadi, e o Irã, que apoia os Houthi. O conflito no Iêmen tem números impressionantes. Como eu falei antes, são 233 mil mortos e mais de 5 milhões de pessoas em situação de fome. Quase metade desse número é de crianças. Mais de 70% dos iemenitas precisam de algum tipo de ajuda humanitária. Falta água potável e hospitais no país. E o pior de tudo é que não há sinais de que esse conflito no Iêmen possa acabar nos próximos anos. O segundo conflito na nossa lista é um que acontece no norte da Etiópia, em uma região conhecida como Tigré. A Etiópia é um país africano com diversas etnias e o país tem um sistema político que às vezes é descrito como um federalismo étnico, em que cada região é administrada por um grupo diferente. Nos últimos anos, a Etiópia prosperou com esse sistema. O presidente Abiy Ahmed, inclusive, ganhou um prêmio Nobel da Paz. Mas em novembro de 2020, eclodiu uma guerra entre o governo do presidente Ahmed e o grupo étnico Tigré, que controla uma região com o mesmo nome. O motivo da guerra são reformas promovidas pelo presidente Ahmed, que, segundo os Tigré, acabaria com o federalismo étnico no país. A guerra, que já dura 16 meses, deixou 900 mil pessoas em situação de fome, segundo o governo americano. Rebeldes que lutam no país dizem que mais de 9 milhões de etíopes necessitam de algum tipo de ajuda alimentar. O conflito é um dos mais brutais no mundo atualmente, com relatos de assassinatos de civis e estupros em massa, segundo a Anistia Internacional. O terceiro conflito na nossa lista é Myanmar. Myanmar é palco de tensões há anos. Em fevereiro de 2021, os militares deram um golpe e retomaram o controle do país, que havia recém-eleito por ampla margem o partido da líder Aung San Suu Kyi. Ativistas da oposição deram início a uma campanha incitando a desobediência civil, com greves e protestos em massa contra o golpe. Esses atos foram reprimidos com violência. A violência escalonou a tal ponto que alguns analistas falam em guerra civil hoje em dia.
Segundo uma ONG humanitária, os conflitos se espalharam por todo o país e já deslocaram 220 mil pessoas. Mais de 14 milhões de pessoas, um quarto da população do país, precisam de algum tipo de ajuda humanitária. O quarto conflito da nossa lista é o da Síria, onde uma guerra civil dilacera o país desde 2011. No começo, manifestantes acreditavam que derrubariam o presidente Bashar al-Assad com protestos de rua, mas a violência aumentou e o país entrou em uma guerra civil. As potências internacionais se envolveram diretamente. A Rússia foi crucial para manter Assad no poder e os Estados Unidos e parte da Europa apoiaram os rebeldes. Depois de muita guerra e sofrimento, Assad consolidou seu domínio sobre a maior parte da Síria. O conflito deixou mais de 380 mil mortos e arrasou cidades inteiras. Mais de 200 mil pessoas estão desaparecidas, provavelmente mortas. Metade da população da Síria fugiu do país. E o conflito continua até hoje, apesar de em uma escala bem menor. O quinto conflito na nossa lista acontece em diversos países. Trata-se da ameaça de militantes islâmicos na África. O grupo autodenominado Estado Islâmico foi derrotado em 2017 no Oriente Médio, mas muitos jihadistas seguiram para a África tentando dominar regiões em países como Mali, Níger, Burkina Faso, Somália e Congo. Um dos casos mais notórios é o de Moçambique, onde uma milícia tenta dominar a região de Cabo Delgado, no norte. Grupos de direitos humanos dizem que houve extensa destruição, com relatos de assassinatos, decapitações e sequestros. Em um incidente, 50 pessoas foram decapitadas em um campo de futebol em apenas um fim de semana. Há temores de que esse conflito possa ser prolongado, gerando inúmeras mortes e problemas humanitários. O sexto conflito é no Haiti, que vive uma espiral de violência desde julho de 2021, quando o presidente do país, Jovenel Moïse, foi assassinado. A morte de Moïse em plena residência presidencial foi brutal. Ele foi baleado 12 vezes na testa e no torso. Seu olho esquerdo foi arrancado e os ossos do braço e do tornozelo foram quebrados. A primeira-dama Martine Moïse também foi baleada, mas sobreviveu. O Haiti mergulhou em uma nova onda de violência, com gangues rivais brigando para assumir partes do país. O primeiro-ministro que assumiu o país, Ariel Henry, já foi vítima de um atentado em janeiro deste ano. E como se não bastasse, o Haiti foi atingido também por um forte terremoto em agosto, agravando a situação humanitária no país. O Haiti deve realizar novas eleições neste ano, mas muitos acreditam que a violência infelizmente deve continuar. Por fim, o sétimo e último conflito na nossa lista, na verdade, acabou em agosto do ano passado e já foi um dos mais noticiados do planeta. É a Guerra do Afeganistão, que começou após os atentados de 11 de setembro de 2001, com a invasão de tropas americanas e aliadas. O objetivo era retirar o Talibã do poder, mas no ano passado, após a retirada das últimas tropas americanas, o Talibã conseguiu consolidar o seu domínio completo no país. A guerra acabou, mas a ONU alerta que o problema humanitário causado pelo conflito está apenas começando. O Afeganistão é hoje alvo de sanções pesadas e o governo está quebrado, um cenário que indica que uma grave crise humanitária está recém começando. É isso, a gente da BBC News Brasil vai continuar acompanhando esses e outros conflitos. Acompanhe a cobertura no nosso site bbcbrasil.com, nas nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal no YouTube para saber quando tem um vídeo novo. Obrigado e até a próxima.